Bom, falando disso, né, da tentativa de golpe, ontem o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de todos os núcleos, né? E no total, aí a primeira turma condenou 24 réus de outros 3 núcleos. Foi o último núcleo a ser julgado neste ano. Com isso, ficará pendente apenas o empresário Paulo Figueiredo, que está morando nos Estados Unidos e acabou ficando sozinho no núcleo 5 da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer mais um intervalo e trazer um pouco mais de detalhes sobre o encerramento, né, no Supremo Tribunal Federal desse julgamento feito ontem. Vamos lá. O STF condenou de forma unânime 5 dos 6 integrantes do núcleo 2 da trama golpista, nele incluindo aí Felipe Martins, Silvinei Vasques e o general da reserva Mário Fernandes. E foi absolvido o delegado da PF, Fernando de Souza Oliveira. Ele foi o segundo réu absolvido até agora na trama golpista. E ao, inclusive, definir ali a dosimetria dos condenados, o STF aplicou uma pena maior ao general Mário Fernandes, 24 anos de regime fechado. Silvinei pegou 22 anos de reclusão e foi o último núcleo. Como é que você analisa, Sakamoto, o julgamento em geral do STF da trama golpista? Esse foi o assunto que dominou o ano quando a gente fala sobre questões, né, jurídicas. Alguns diziam, não, isso não vai terminar em 2025. O STF foi ágil e conseguiu entregar isso em 2025. Estamos aí, 17 de dezembro. Eu acho que o julgamento da intentona golpista e a condenação de suas lideranças foi um marco na democracia brasileira. Eu acho que a gente precisa ter muito orgulho como brasileiro de que as nossas instituições resistiram à tentativa de golpe e não só resistiram, como também investigaram, denunciaram, processaram, julgaram, condenaram os responsáveis por isso. A maior parte da raia miúda inclusive já está em casa, né? Já está usando tornozeleira eletrônica ou outras coisas mais. Tem os números interessantes, né? Foram 1.628 ações penais relacionadas ao 8 de janeiro, 518 por crimes graves, 1.110 por crimes menos graves, 141 prisões, 29 preventivas, 112 definitivas, 44 já estão em prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica, né? Então, você tem uma boa parte deles que já está em casa ou está com outras medidas, né, de punição. E o mais importante disso foi exatamente esse peixe pequeno, essa massa de manobra, mas foram as lideranças. Fabíola, tivemos generais estrelados que pela primeira vez na história recente do Brasil foram processados, condenados e presos por uma tentativa de golpe de Estado. Golpes de Estado que aconteceram à profusão na nossa história, como o de 64. E um ex-presidente da República também, que foi condenado. Então temos nesse exato momento generais e almirante condenados e presos por tentativa de golpe de Estado e um ex-presidente condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. Isso tem no médio, longo prazo, né, uma possibilidade de sim levar o país à pacificação. A gente sabe que agora isso pode parecer difícil, porque tem ânimos exaltados, mas é exatamente a punição por crimes que faz com que eles não voltem a acontecer. Não, até quando estamos de volta aqui na TV, para quem estava nos acompanhando, Sakamoto agora, e é interessante, né, porque a gente, principalmente jornalista, a gente vai sendo atropelado pelo noticiário. O Sakamoto deu uma pausa e falou, olha, realmente essa conclusão pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento da trama golpista é um marco na democracia brasileira, que foi a fala do Sakamoto, né? Isso vai ficar registrado no nosso livro de história, né, Sakamoto? E eu espero que ensine para as futuras gerações que a democracia que elas estão herdando, ela não veio de mão beijada, mas ela é uma construção. É uma construção que em determinado momento da nossa história custou o sangue, o suor e o desaparecimento de muita gente, né, nas mãos da ditadura anterior. Neste momento democrático que a gente vive também custou muito sacrifício por parte de autoridades, muito sacrifício por parte de muita gente que lutou até o fim para que a democracia prevalecesse. E é importante que a democracia prevaleça, independentemente se os próximos governantes serão de direita e de esquerda. É importante que as pessoas possam decidir quem será o próximo presidente ou presidenta e que o resultado seja obedecido por todos.
Resultado de urna se cumpre. Pode se reclamar, pode xingar muito nas redes sociais, mas que se cumpre no final do dia. Vamos lá, Josias. Você acha que essa conclusão pelo Supremo é o ponto final dessa história ou ainda estamos longe disso? Estamos muito longe, Fabíola. Isso não é ponto final. Na verdade, é um ponto de interrogação. Ficou entendido que o Brasil é capaz de dar um passo adiante, não é? Foram condenados aí o Bolsonaro, os réus graúdos da tentativa de golpe, militares graduados. Então, isso aconteceu, mostra que o país é capaz de dar passos adiante, né? Mas convém não tratar esse julgamento como um ponto final, não. Esses vereditos, eles são, em verdade, são reticências, aqueles 3 pontinhos gramaticais que sinalizam no final das frases que os raciocínios estão ainda incompletos, sugerindo que é preciso que haja alguma continuidade, né? Então, nós estamos vendo agora, no Congresso Nacional. O Congresso está agora aprovando, já mal terminou o julgamento e o Congresso já está providenciando uma redução de penas, né? E, evidentemente, há um conjunto de anormalidades ainda em cena que recomendam que o país enxergue essa conjuntura com um pé atrás. A punição do golpismo fardado não está completa ainda, né? As Forças Armadas precisam providenciar aquele rito de desonra que passa pela perda de patentes, passa por um questionamento da manutenção, porque a lei hoje no Brasil ainda permite que mesmo militares desonrados que não respeitaram a farda, mesmo esses mantenham o salário. Só que passa para a mulher, passa para a filha, mas ninguém questiona. Essa legislação ainda está em vigor. Há um cotidiano de anormalidades, Fabíola, que vai anestesiando o país. Esse cotidiano vai anestesiando o país. Então é melhor prestar atenção do que virar o rosto. Nós estamos vendo aí o nome preferido do conservadorismo para a disputa eleitoral, que é o Tarcísio de Freitas, diz que não houve golpe. Não houve tentativa de golpe no Brasil. Ele diz que o Bolsonaro é inocente. Então é preciso que as pessoas encarem o problema, que não virem o rosto para a conjuntura, porque só encarando de frente essa conjuntura pode vir ou pode ser produzida uma consciência coletiva. Agora, a cicatrização dessa chaga, Fabíola, e há uma chaga. Nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil. E isso indignou um pedaço do país, a ponto de despachar o Bolsonaro mais cedo para casa, né? Agora, não se deve contemporizar com essas tentativas, novas tentativas de esfolar a democracia brasileira. Ainda não foi para o arquivo morto essa pregação de anistia. Os próprios candidatos à presidência do bloco mais conservador, todos eles, ou prometeram abertamente ou insinuaram que, se chegassem à presidência da República, simplesmente concederiam ao Bolsonaro o perdão absoluto, ignorando tudo que se discutiu sobre o Bolsonaro e os seus cúmplices, né? Então, eu diria a você que não estamos de um ponto final, não, Fabíola. São reticências. É preciso que novas consequências sejam produzidas para que a gente vire essa página para frente, não para trás, como está tentando fazer agora mesmo o Congresso Nacional.